Boa tarde, gente. Hoje nós iremos falar sobre a unidade 3, produção de energia, e tem como subtítulo a produção energética e o meio ambiente. Bom, as fontes de energia sempre tiveram um papel muito importante nas sociedades. Vocês sabiam que antes da industrialização, as principais fontes utilizadas eram a força muscular dos animais e dos humanos, a água, o vento e a madeira? E para que serve estudar as fontes de energia? É importante para podermos entender as consequências de sua utilização sobre o meio ambiente. E através disso, vamos optar por uma fonte que não cause tantos problemas ambientais. E essas fontes de energia elas vão se dividir em dois grandes grupos, que são a energia não renovável e energia renovável. Sobre a energia não renovável, ela vai ser produzida por meio do uso de fontes que a natureza ela não vai conseguir repor no ambiente no nosso tempo civil. E as principais delas são carvão mineral, petróleo, gás natural e minerais radioativos principalmente. Em relação ao carvão mineral, é importante destacar que ele é um combustível fóssil formado por um processo lento, que leva milhões e milhões de anos para poder ser formado. E vai também ser através do soterramento e da compactação de antigas florestas. Nessa imagem, nós temos um esquema de como que acontece esse processo no meio ambiente. Inicialmente, vamos ter os restos de vegetais vão ser depositados em águas rasas. Em seguida, esses restos de vegetais vão ser soterrados e protegidos do oxigênio, sendo decompostos lentamente por bactérias. Em seguida, o peso das camadas superiores vai auxiliar na transformação desse lignito, que vai ser o carvão betuminoso. Com o passar dos anos, esse vai ser formado o antracito, que vai ter um grande significativo do teor do carbono, que é onde vai ser encontrado de fato o carvão mineral. As maiores reservas de carvão mineral são encontradas nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia, Austrália e também em algumas partes da África do Sul. No Brasil vão ser encontradas principalmente no Rio Grande do Sul e também no Paraná. No mapa, vocês podem observar que onde tem o tracejado cor-de-rosa, vai ter o cinturão carbonífero, de acordo com a legenda do mapa. Em relação ao petróleo e o gás natural, eles vão ser combustíveis fósseis formados pelo acúmulo de restos de animais e vegetais no fundo de lagos e também dos mares. O petróleo ele é a principal fonte de energia utilizada no mundo, sendo aproveitado nas indústrias petroquímicas para produzir asfalto, gasolina, tintas, fertilizantes, querosenes e outros. E as maiores reservas mundiais de petróleo elas vão ser encontradas na região do Golfo Pérsico, que fica localizado no Oriente Médio, sendo a Arábia Saudita o país que possui a maior reserva da região. Já a Venezuela, como vocês podem observar no ranking, vai ocupar a maior reserva individual do mundo. E a menor vai ser a Nigéria. Em relação à extração do petróleo no Brasil, ela teve início a partir dos anos de 1939, com a construção do primeiro poço no bairro de Lobato, em Salvador. Após alguns anos, o governo ele incentivou a busca por novas regiões para a exploração do mineral. Nos anos de 1953, foi criado a Petrobras. Outros estados brasileiros também vão destacar essa questão da exploração do minério, como, por exemplo, o Maranhão e também o Pará com a empresa da Vale. E vários outros estados brasileiros também. E o que vai se destacar mais com a questão da produção de minério vai ser o Rio de Janeiro. Em relação à energia termoelétrica, é importante destacar
que a produção de energia em uma usina hidrelétrica é decorrente da queima de carvão mineral, petróleo, gás natural e entre outros combustíveis. Vai aquecer a água, gerando vapor para acionar e fazer girar as turbinas da usina, produzindo assim a energia. Os custos para essa implantação, elas vão ser bem flexíveis, que é uma vantagem que deve ser levada em consideração. Já as desvantagens, nós vamos ter os maiores custos para a geração de energia com a poluição do ar, já que elas vão liberar gases poluentes originados pela queima de combustíveis, como vocês podem observar nessa imagem. O tanto de poluição que é liberado de uma usina dessa. Os países que mais se destacam na utilização dessa fonte de energia são os Estados Unidos, Japão, México, Arábia Saudita, Itália e também a China. Já no Brasil, as usinas termoelétricas elas vão ser criadas principalmente para suprir a carência de energia em casos emergenciais. E vale lembrar que, além da poluição e dos altos custos, as termoelétricas elas também fazem uso de fontes não renováveis de energia. O estado de São Paulo recentemente teve uma inauguração de uma termoelétrica movida a combustível renovável, que utilizará o gás metano gerado pelo lixo em aterros sanitários. Isso é uma ideia muito bacana que vai contribuir bastante para amenizar a questão da poluição no meio ambiente. Em relação à energia nuclear, ela vai produzir eletricidade pelo processo de fissão nuclear. O que é isso? É o processo da física que vai dividir o núcleo de um átomo. Vocês vão entender isso mais na disciplina de ciências. Esses elementos radioativos eles vão gerar calor, aquecer a água do reservatório, que vocês podem observar nessa imagem, e vão produzir o vapor, que vai mover as turbinas e, consequentemente, produzirá energia. Assim como todas as outras fontes de energia, a nuclear também vai apresentar suas vantagens, como ela não vai emitir gases causadores do efeito estufa, vai utilizar áreas menores para a construção da usina e vai ter um grande potencial energético e não depende da sazonalidade climática. O que é isso? São as transformações que ocorrem no ambiente ao longo das estações do ano. Então, ela é muito independente e vai ocupar um espaço bem pequeno. Já entre as desvantagens, infelizmente, também são o lixo radioativo, alto custo de instalação e compromete a vida no ecossistema local, uma vez que vai aumentar a temperatura da água no entorno da usina. E o risco de acidente, como o que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, é bastante comum. Nessa usina de Chernobyl, ela é considerada como uma cidade fantasma. Por quê? Porque lá não se tem habitação próxima a essa usina devido a esse acidente que aconteceu. E o entorno dela é considerado totalmente inabitável até os dias de hoje, devido a alto índice de radiação. Por esse motivo, ela é considerada uma cidade fantasma. E os Estados Unidos é o país que mais utiliza a energia nuclear, seguido por França, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, Canadá e também a Ucrânia. O Brasil ele vai ter duas usinas de energia nuclear. Todas as duas vão ser localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A primeira foi inaugurada em 1985 e a segunda foi mais recente, em 2001. Juntas, elas vão produzir 3% da energia do país e 33% do consumo de energia do seu próprio estado, de acordo com os dados da Eletronuclear de 2017, então é um dado recente. Esse foi basicamente o resumo do capítulo 3 do início e espero que vocês tenham entendido e gostem do conteúdo.